especialmente amados por Deus. Aleluia. Que nós somos especialmente amados e a prova maior disso é a cruz de Jesus. Eu lembro-me de uma história de uma pessoa que estava no seminário e o seminário era regime de internato, ela precisava morar no seminário, assim como eu morei no seminário. E tinha uma pessoa no seminário, um rapaz, que gostava dessa moça que estudava no seminário. Duas pessoas diferentes, e o rapaz era meio sem jeito, meio sem graça, meio desajeitado. E aquela menina era uma das meninas mais bonitas do seminário. Só que aquele rapaz não tinha coragem de dizer para aquela moça que gostava dela, porque eles tinham um complexo de inferioridade, ele achava que ela nunca ia dar bola para ele, e que ele seria menosprezado, discriminado, rejeitado. Por isso ele guardou aquele sentimento no coração, e ele continuou a caminhada, continuou os seus estudos, mas sem revelar o seu sentimento. Aquela jovem, no entanto, ela teve um problema durante o curso de 4 anos, e ela teve um problema financeiro, onde ela não podia mais arcar, bancar com o seu curso. Ela não podia mais sustentar a sua formação no seminário, estudando para ser missionária, mas não conseguia mais sustentar a sua formação. O seminário, por sua vez, chamou aquela jovem para dizer para ela que ela precisava deixar o curso, que ela precisava deixar o seminário por conta das condições, já não tinha mais como sustentar tanto tempo sem pagar o seminário e sem nenhuma perspectiva de resolução, porque seminário tem custos. Seminário tem custos com alimentação, com material, com professor, com aluguel de espaço, um monte de outras coisas. E nesse caso especificamente, aquela jovem foi convidada a se retirar do seminário. Porém, aquele rapaz que gostava dela, que amava aquela jovem, soube que ela estava sendo colocada para fora, que ela estava sendo convidada a deixar o curso até que ela conseguisse restabelecer-se financeiramente e pagar as suas pendências. Quando aquele rapaz descobriu que aquela jovem que ele tanto amava iria deixar o curso, ele foi até a gerência do seminário, a secretaria do seminário, e pediu que não deixassem que ela trancasse o curso, que ela saísse da sua formação, que ele assumiria todas as contas dela no seminário. Ele foi perguntado pela direção, mas como é que você vai fazer isso? Você vende livro para manter o seu curso? E o que você vende de livro dá para você manter o seu curso e manter o curso dela? Ele disse, não, eu vou trancar meu curso e vou continuar vendendo os livros, vendendo mais agora, para manter o curso dela. Depois eu começo depois eu retomo o meu curso. Aquele rapaz sacrificou o seu próprio trabalho, formação e projeto de vida por amor àquela jovem. O tempo passou e chegou o dia que aquela jovem iria se formar, iria colar grau, terminar o seu seminário e teria a sua festa de colação de grau. E naquele dia da festa, aquele jovem estava lá para assistir a formatura daquela jovem que ele tanto amava, daquela moça que ele tanto amava. Só que uma coisa que eu não coloquei aqui é que ele pediu que ninguém dissesse para ela que ele é que mantinha o curso dela. Ele manteve o curso dela, trancou o curso dele, e ele não revelou isso a outras pessoas, a não ser a direção, e pediu que a direção não abrisse esse assunto para ninguém, que ela não soubesse quem era a pessoa que bancava a formação dela. No dia da sua colação de grau, houve uma situação em que ele tentou se aproximar dela para cumprimentar. E como ele era uma pessoa que era tida como uma pessoa sem jeito, sem graça, não tinha aquela beleza toda que se divulga como sendo o padrãozinho social, aquele jovem tentou se aproximar e ela o tratou mal. Ela o rejeitou, ela não deu nenhuma importância para ele. Só que uma pessoa que viu a situação, fazia parte da direção e chamou aquela jovem, não resistiu, chamou aquela jovem e perguntou por que ela tratou tão mal aquele rapaz. E ela falou algumas coisas fortes, e aí a pessoa disse para ela, você foi injusta, você não tem ideia do que você está fazendo, da gravidade do seu erro.
E ela disse que não estava entendendo. A pessoa disse: esse rapaz sacrificou o próprio sonho, o próprio projeto, a própria visão, a própria vocação para manter o seu curso. Você só está hoje colando grau porque ele sustentou você durante todo esse tempo. Aquela jovem ficou arrasada, começou a chorar e foi atrás daquele rapaz para pedir perdão. E quando ela foi até ele, ela perguntou: por que você fez isso? Por que você deixou tudo para me ajudar? O que te levou a fazer tal coisa? Chorando. E aí ele disse para ela que amava, independentemente das reações dela com ele, que ele a amava e que ele fez por amor. Aquela jovem emocionada, chorando, pediu a ele a chance de aprender a amá-lo. E eles começaram a conversar, começaram a se conhecer, se casaram, e um dia ela disse: como eu poderia não amar alguém que tanto me amou? E foi assim que Jesus fez. Como poderíamos não amar alguém que se entregou por nós, deixou a sua glória, vestiu-se de homem, submeteu-se às dores, às paixões desse mundo, às críticas e aos algozes, mesmo sendo rejeitado por nos amar. Essa canção expressou isso. Jesus, que morreu na cruz para nos amar. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós veneramos, é a Ele que nós cultuamos. Porém, esse mesmo Jesus que um dia veio por amor, Ele há de voltar. Mas Ele não voltará mais com os braços abertos simplesmente. Ele voltará também com a espada ou com o cetro da justiça na mão. Ele voltará para julgar a terra. E eu digo isso para perguntar a você: você está preparado para esse dia? Há anos atrás, 15, 20 anos, muito se falava na volta de Jesus. Muito se dizia: Jesus está voltando, prepara-te, Jesus está voltando. E a gente, durante um certo tempo, se acomodou. Parece que a humanidade passou a desacreditar que Jesus voltará. Inclusive surgiram novas teologias que dizem que Jesus não voltará. Que dizem que Jesus já voltou, e Jesus já voltou para cada pessoa com que se converte a Ele. Não deixa de ser uma verdade que quando a pessoa se converte a Jesus, há um encontro e, consequentemente, é como se houvesse uma volta. Jesus vem vindo para aquela pessoa nessa relação profunda de encontro. Mas esses elementos não podem descaracterizar os textos bíblicos que garantem a parousia, que garantem a volta de Jesus. Quando a gente lê o texto de Mateus, capítulo 24, que narra que muitos fenômenos iriam acontecer antes da volta de Jesus, algumas pessoas leem aquele texto e pensam que tudo que está ali ainda vai acontecer ou já está acontecendo. Outros leem o texto e acham que aquilo é uma metáfora. Na verdade, o texto de Mateus, ele tem situações, coisas que já aconteceram, eventos que já ocorreram e eventos que ainda vão ocorrer. Se você parar para ler o texto de Mateus 24, você vai perceber que Jesus está com os seus discípulos. E os discípulos ficam curiosos com relação ao que Jesus está falando, porque Jesus está advertindo que aconteceria o fim. Ele chama ali no texto de fim do mundo. Os discípulos perguntam para ele: quando serão então estas coisas e quando haverá o fim do mundo? E Jesus, conversando com os discípulos, diz assim: vocês estão vendo esse templo? Vocês estão vendo essas pedras que estão aí? Não ficará aqui nada, nenhuma pedra sobre pedra que não seja destruída, que não seja derrubada. E eles ficam curiosos, querendo saber quando aquilo aconteceria. Jesus começa a narrar vários eventos, várias situações que iriam acontecer como sinais do fim dos tempos e como sinais da volta de Jesus como juiz, da volta do Filho do Homem para julgar a terra. Naquele texto, naquela experiência, algumas situações que estão ali ocorreram 40 anos depois da morte de Jesus.
Jesus morre nos anos 30. E 40 anos depois, nos anos 70, Jerusalém é invadida por Roma, o templo é destruído e muitas coisas que Jesus falou ali acontecem naquela situação, quando Roma é invadida. Mas muitas outras experiências que estão ali presentes no texto, elas vão acontecendo depois. Entre elas, tem a aparição de profetas em nome de Jesus, em nome de Cristo. Falsos cristos. Ele diz, olha, surgirão muitos falsos cristos, dizendo que, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, olhai para essas coisas, não vos assustei, não vá, não se engane. Ou seja, Jesus preocupado em trazer para os discípulos um sentimento de cuidado, de cautela, para que eles não fossem enganados com os sinais, pensando que os sinais eram o fim e não apenas sinais, ou pensando que os sinais eram de fato o Cristo de volta à terra, com esses falsos cristos que apareceriam pela profecia de Jesus. Jesus começa a advertir que surgiriam pestes, terremotos em vários lugares. E aí algumas pessoas utilizaram agora a experiência do Covid-19, do coronavírus, para dizer que já é o fim do mundo, que já é o fim dos tempos, que Jesus já está voltando. Outros utilizaram essa experiência para dizer que não, que é o princípio de dores. Na verdade, pestes, terremotos, doenças, já acontecem há muito tempo. Já acontecem há muito tempo. E já matam pessoas há vários anos. Em vários outros momentos da história, nós temos várias experiências, inclusive de pandemias, de epidemias, de pestes, de doenças que mataram, que foram extremamente letais, inclusive mais letais do que o Covid-19. E muita gente se perdeu no processo, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nesse caso especificamente, o que é que eu quero colocar? É que você entenda que as pestes, os terremotos, os falsos profetas, os falsos prodígios, todos esses sinais, eles são apenas isso, sinais. Eles não são o fim e eles não são os sinais. Eles são alguns sinais. Eles fazem parte de um conjunto gigantesco de informação, de um conjunto gigantesco de sinais, de eventos que foram profetizados e que precisam acontecer. Precisam acontecer porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela se cumpre ipsis literis, ou seja, tudo que é dito torna-se realidade. O Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras, esses livros compõem a revelação, a tradução da revelação de Deus na história aos homens. É o decodificador, é aquilo que torna clara para nós a experiência do Cristo, a experiência de Jesus. A palavra de Deus é, sem dúvida alguma, o instrumento mais importante para se entender os fenômenos que acontecem na história, inclusive a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Portanto, pensar sobre esse momento de isolamento não deve trazer nenhum susto, não deve trazer nenhuma crise espiritual, nenhuma crise emocional. Deve ser vista como parte de um conjunto de elementos que já acontecem, não é único. Ah, esta é a peste que está anunciada, esta é a praga que está anunciada. Não, o texto de Mateus registra várias pragas, acontecerão pestes, terremotos, ou seja, pragas, doenças em vários lugares. Mas o texto mesmo diz, olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Significa dizer que por mais doenças que existam, por mais que o pecado se multiplique, por mais que as dificuldades surjam, que hajam terremotos, que hajam tsunamis, que filhos matem pai, que pais matem filhos, que surjam guerras, que são sinais que estão lá no texto, por mais que tudo isso esteja acontecendo já há muito tempo, nós ainda não estamos vivendo o fim. Eu não tenho como dizer para você quando Jesus vai voltar, porque seria leviano, irresponsável e antibíblico. Pois a palavra de Deus não nos dá um tempo, não nos dá uma data, não nos dá um dia. Mas ela nos dá sinais, sintomas. E desses sintomas, um deles é concludente. Um deles resume todos os eventos que acontecerão para a vinda de Jesus. Existe um evento que vai acontecer,
que a partir do acontecimento dele, aí sim, Jesus virá. Aí, você pode perguntar, depois que acontecer, Jesus vem no dia seguinte? A gente não sabe. Mesmo porque a gente não vai saber nem quando aconteceu. A gente não vai nem ter ideia de quando essa informação já se concretizou. E talvez você esteja perguntando, mas o que é que vai acontecer que é o final, é o ponto-chave para Jesus voltar? Qual é esse clímax? Qual é essa experiência final para a volta de Jesus? No texto de Mateus, vai dizer que a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos vai se esfriar, mas aí o texto segue e nos dá essa informação que nós estamos falando. Que o evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Ou seja, Jesus voltará quando o evangelho for pregado em todas as nações. E talvez você diga assim, mas então pode ser a qualquer hora. Concordo com você. Concordo com você que não precisava acontecer uma doença para Jesus voltar. Pode ser a qualquer momento, porque doença já tivemos no passado. Guerra já tivemos no passado. Pais matando filhos já tivemos no passado. Filhos matando pais já tivemos no passado. Terremotos já tivemos. Ou seja, esse histórico de eventos já aconteceu. Nós já temos ele. Agora, a pregação do evangelho em todas as nações, nós não temos como saber quando vai acontecer. E aí talvez você fique dizendo assim, mas com a internet tão potente, todas as nações já devem ter ouvido o evangelho. E eu vou dizer para você que não. Que eu acredito que não. E acredito com base em estatísticas missionárias, de convenções e estruturas juntas que fazem trabalhos missionários em várias nações, e tem, portanto, relatos, retratos da dificuldade que tem sido para entrar em determinados países, especialmente países comunistas, países que têm a política do socialismo doentio, de uma ditadura que mais mata do que traz vida para as pessoas. Esse tipo de local, de locus, de espaço, de cidade, de nação, de país, tem resistência à pregação do evangelho. Ainda existem países onde os missionários precisam estar escondidos em cavernas, fazendo seus cultos apenas em casa, e não podem falar alto, porque se forem ouvidos pregando o evangelho, eles são presos, são mortos. Ou seja, algumas nações ainda têm o monopólio da rádio, da TV, não permitem que outras televisões entrem naquele estado, naquele país, e portanto o evangelho não pode entrar lá através da TV. Ou seja, eles monopolizam todo o sistema de comunicação virtual ou telecomunicação, para que a informação que está na sua nação seja a informação do império, a informação do governo, a informação daquela nação, daquele país, daquele poder. Logo, existem muitos países ainda, inclusive dentro das juntas missionárias, recebem alguns nomes, como por exemplo Janela 1040, espaços geográficos que não foram atingidos ainda pelo evangelho, por conta das resistências governamentais, das proibições que são estabelecidas pelos governos, que impedem a entrada da pregação do evangelho, seja por meio de comunicação falada, oralizada, ou através de meios de comunicação televisivos ou virtuais. Mas quando o evangelho alcançar todas as nações, a Bíblia diz que virá o fim. Logo, isso pode acontecer a qualquer momento e a gente não vai saber. E exatamente por isso faz todo sentido quando Jesus diz que é preciso estarmos preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Se nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem, cabe a nós, ao invés de ficarmos assustados ou questionando os eventos que estão acontecendo como sinais ou não, precisávamos estar preocupados em termos a nossa vida preparada para esse dia. Porque existem duas possibilidades de encontro com Jesus que precisam ser levadas em consideração. Primeira possibilidade, você morre, e aí Jesus já voltou para você, amigão.
Jesus já voltou para você, amiga, vai ter que enfrentar o juízo final. Morreu, vai ficar aguardando o dia do juízo e aí não tem outro caminho. Não existe um intermediário, não existe um processo para acontecer para que você consiga uma redenção depois da morte. O tempo de redenção é agora, o tempo de salvação é agora. Então, essa é uma possibilidade, encontrar-se com Jesus porque você morreu. Mas digamos que você não morra. Se você não morreu, tem a outra possibilidade, que é a volta de Jesus. E esse dia você não tem, e eu não tenho, nenhuma ideia de quando será. Vários religiosos já tentaram marcar a data da volta de Jesus. Inclusive religiões conhecidas até como se fossem evangélicas foram muitas vezes responsáveis por marcar o dia da vinda de Jesus. Claro que isso não deu certo e nunca daria e nunca dará, porque o ser humano não tem acesso a essa informação, não tem acesso a essa verdade, e ele não poderá jamais determinar o dia que Jesus vai voltar. Mas eu acredito que apesar do que a gente está vivendo agora, uma peste, uma doença que está alertando toda a humanidade, apesar dela não ser o fim, ela faz parte de um conjunto de sinais que existe e acontece agora para nos fazer refletirmos sobre o dia da volta de Jesus, seja pela morte ou pela própria vinda dele, que muitas pessoas parecem que esqueceram. Parece que nós deixamos de lado. Começamos a pregar muito sobre emocionalidade, sobre gestão da vida, sobre gestão em todos os aspectos, mas nos preocupamos muito pouco com o fato de que precisamos estar preparados em Cristo Jesus para a sua volta. Preparados em Cristo Jesus para esse grande dia. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, muitas pessoas irão chorar amargamente. Lá no capítulo 7 diz que Jesus vai olhar para muitas pessoas e vai dizer: ei, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o pior de tudo, meus irmãos, é que a Bíblia lá nesse capítulo diz que as pessoas vão falar assim: ah, Jesus, mas eu profetizei em teu nome, eu falava em línguas, eu expulsava demônios. Ou seja, coisas de crente, né? Coisas de igreja, né? Coisas que aqueles que fazem parte das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, enfim, essas atividades de profetizar, falar em línguas, curar, expulsar demônios, são muito típicas e muito comuns da vida dos crentes, né? Da vida sociopopular e religiosa dos crentes. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas ouvirão essa palavra: eu não vos conheço. Ou seja, tem muita gente que está confundindo experiência religiosa com o fato de estar preparado para a volta de Jesus. Tem muita gente que pensa que está pronto para esse grande dia apenas porque ele faz atividades religiosas, atividades de crente. Ele lê a Bíblia, ele ouve louvores, ele ouve pregação, ele vai à igreja, ele tem experiências religiosas e por conta dessas experiências religiosas, ele acredita que está tudo certo, que está tudo resolvido. Mas a experiência religiosa não salva. A experiência religiosa não garante a vida eterna. Aí tem outras pessoas que, diferentemente dessas, são aquelas que são boazinhas. E acreditam que porque são boazinhas, então estão preparadas. Eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, não faço nada de errado. Eu sou santo, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa perfeita, então estou pronto. Ou seja, é um outro problema. Porque a Bíblia também diz em Efésios capítulo 2 que ninguém é salvo pelas obras, que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, e que não vem de nós, é dom de Deus. Não vem da gente para que a gente não se glorie, não se vaideça. Portanto, nem as tuas obras podem te salvar, e nem a tua religião pode te salvar. Nem o fato de você estar na minha igreja, nem em outra igreja, nem em qualquer outra igreja, nada disso pode dar a você a certeza da vida eterna. O que pode garantir a você a certeza da vida eterna é aquilo que Jesus disse para Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus de noite, era um homem religioso, conhecia a lei, conhecia os rituais. E ele procura Jesus para saber como é que ele fazia para ter a vida eterna, para estar preparado para o fim. E Jesus disse: é preciso nascer de novo. Aqueles que não nascerem de novo não verão o reino de Deus. Logo, ao invés de ficar preocupado com as discussões teológicas, com as discussões políticas, eu tenho visto muito no Facebook as pessoas questionando a teologia do outro, a pregação do outro, questionando o conhecimento do outro, pastores, inclusive, mais preocupados
em se sobressair como se estivéssemos em um grande mercado concorrendo, do que de fato em levar a palavra de vida, de esperança e especialmente a palavra de juízo, porque ele vai acontecer. O juízo final não tem como escapar. Você pode ter a sua teologia que for, amigo, não adianta. Você não tem como escapar. Jesus vai voltar, ele precisa dar um fim nisso. Ele precisa julgar essa terra. Esse pecado precisa parar e começar um novo tempo. Esse novo começo, chamado de novo céu e nova terra, certamente acontecerá com o final que Jesus determinará. E se você conhece e concorda com as Escrituras na perspectiva da teologia bíblica, então você acredita que Jesus virá. E virá sobre as nuvens mesmo. Muita gente não acredita nisso. Jesus virá sobre as nuvens, como diz o texto. Detalhes e mais expressões que traduzam isso melhor, a gente não tem. Porque, na verdade, o texto ele tenta traduzir para nós aquilo que é muito maior do que o que a gente pensa. É muito grande. Mas fica claro de que Jesus, aquele que veio, é o mesmo que vai voltar. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que quando realizamos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então não tem como escapar desse fato, Jesus vai voltar. E a pergunta que você tem que responder é: você está na igreja ou você está preparado? Você é bonzinho ou você está preparado? Você é religioso ou você está preparado? De fato, você faz atividade de religioso ou você está preparado para esse dia? Como é que eu sei que estou preparado, pastor? Você sabe se você nasceu de novo. E uma pessoa não pode acreditar, nós não podemos concordar que uma pessoa nasceu de novo se ela mudou por um tempo e depois tudo voltou ao normal. Tudo voltou a ser como era. A mudança determinada pelo novo nascimento é o nascimento de uma nova vida, não de um novo jeito passageiro de ser. Porque tem pessoas que dizem assim: eu nasci de novo, eu me converti no dia tal, do tal, e aí quando você olha para a vida dele, no início eu tinha uma vida assim, dedicada, consagrada, eu ia à igreja, falar de Jesus para todo mundo. Hoje eu não oro, não leio a Bíblia, eu vivo no pecado. Se for parar para analisar, ele vai ver que ele vive uma vida parecida com o que ele vivia antes. Então, meu amigo, minha amiga, eu preciso te dizer, você não está salvo. Você não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é a morte de uma vida e a aparição de uma outra. Quando eu nasço de novo, então aquele que era já não existe mais. E um novo ser acontece, aparece, surge para a glória de Deus. Esse ser não é perfeito, ele é falho, ele tem erros, mas não é mais a mesma vida, não tem mais as mesmas práticas, não tem mais o mesmo comportamento. Ele tem um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver, um novo jeito de tratar consigo mesmo e com Deus. Logo, se você não teve essa experiência de transformação, eu preciso dizer, corre, se converte agora, se converte hoje. Aí onde você está, chora aí, pede perdão, diz para Deus: Senhor, o novo homem precisa nascer. Eu não matei ainda o velho homem, preciso nascer de novo. Se você não teve essa experiência, faça isso agora, porque Jesus vai voltar, o Evangelho chegará a todas as nações, e como dito antes, nós não sabemos quando, não temos como controlar isso. O dia que todas as nações terão a pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Nós não temos como ter o controle disso. Precisamos de estar prontos. Você está preparado? A Bíblia diz: quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Como está a sua fé agora? Desesperado, talvez, pensando nas possibilidades políticos-sociais que estão acontecendo nesse mundo? Ou você sabe que tudo isso é passageiro, mas que você está com o futuro garantido na glória de Deus? Eu estou lutando pelo presente, estou lutando pelos projetos do presente, estou estudando, estou trabalhando, ensinando, cuidando de pessoas, pregando, fazendo tudo o que tenho que fazer. Mas eu sei que a qualquer momento isso pode acabar. E que quando acabar, eu tenho duas possibilidades. Pode acabar morrendo, ou pode acabar porque Jesus voltou. E se acabar porque eu morri, então eu vou para a glória. Se acabar porque houve arrebatamento, então eu fui para a glória. Se acabar porque Jesus voltou, então eu fui para a glória. Está tudo certo. A pergunta que eu faço para você é: você tem essa paz no seu coração? Você tem essa tranquilidade? Você está realmente preparado para esse grande dia? Se você não está, eu não estou aqui como juiz, porque eu sou igual a você. Eu não estou aqui para julgar você porque, olha, eu sou pobre pecador, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que me dá a vitória por Cristo Jesus. Ou seja, a nossa salvação está em Cristo. É preciso entender que Jesus voltará. Querendo você ou não, concordando você ou não, atento você a essa verdade ou não, o coronavírus não é o sinal do fim dos tempos. É apenas
um elemento que faz parte de um conjunto de sinais que já aconteceram. Pestes, doenças, já vem acontecendo. É apenas mais um. É mais uma doença de vários sinais que já aconteceram. Aconteceu um terremoto ali agora, mas a Bíblia não diz que aconteceriam terremotos para anunciar o fim. Então, aquele terremoto é apenas mais um terremoto de outros que já estão acontecendo. Não existe nada de especial nesse momento. Não existe nada de especial nesse evento. E o que é mais determinante é o fato de que, independentemente de qualquer situação, quando o Evangelho for pregado em todas as nações, acabou. Vem o fim. E isso você não sabe quando é. Então agora é a hora de se preparar. Esse é o momento de buscar a Deus. Tá bom? Pensando sobre isso, reflita, nós vamos cantar, depois nós vamos orar ao Senhor. Vamos cantar uma canção de louvor ao nosso Deus. A técnica vai soltar aqui. Vamos balançar essa câmera de novo, ele está balançando. A porta, chegou a hora de falar com Deus. Entre no quarto,